E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da parte prática de circuitos digitais, tá certo? Hoje a gente vai comentar sobre a prática 3, que diz respeito à construção de circuitos combinacionais, tá certo? Pessoal, na prática de hoje, a gente tem como objetivo fazer justamente a resolução de um problema prático utilizando o circuito lógico e também apresentar a metodologia de projeto desses circuitos digitais com ferramenta de simplificação algébrica, tá certo? Para isso a gente vai utilizar o nosso simulador de circuitos digitais, tá certo? Que é o simulador digital que nós utilizamos na prática passada, tá bom? Pessoal, até agora a gente fez a dedicação do estudo para representar e simplificar grandezas digitais. Agora a gente vai tentar fazer uma aplicação desses conceitos para a solução de problemas práticos de engenharia, de computação e assim por diante, utilizando a classe dos circuitos chamados combinacionais, tá bom, pessoal? Já sabemos que um circuito combinacional vai ser um circuito cujas saídas vão depender única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada. Para a elaboração desses circuitos, a partir de processos reais, a gente segue normalmente essa sequência de passos. Primeira coisa, definir o problema real, né, que é esse problema que a gente quer usar essa solução. Segundo, fazer uma visão geral das variáveis e convenções, né, ou seja, definir quais são as entradas e saídas do problema de forma que isso fique convencionado como variável. O terceiro ponto é fazermos a tabela verdade, que é a expressão que vai mostrar todas as possíveis saídas para todas as entradas possíveis. 4 é definir a expressão mínima, certo? Ou seja, simplificar a tabela verdade para uma solução ótima. E 5 vai ser fazer a solução do problema propriamente dito, tá bom, pessoal? Nós temos essa prática 3, o nosso problema 1, que é um problema de uma fábrica, certo? E essa fábrica tem uma sirene que vai indicar o fim do expediente, certo, pessoal? A sirene ela vai ser tocada em uma das seguintes condições, ou seja, eu preciso de que qualquer uma dessas condições seja satisfeita para a sirene tocar. De cara, a gente já pode olhar essas duas condições e pensar no conectivo OU, certo? Por quê? Porque o OU ele vai indicar uma saída verdadeira se eu tiver qualquer uma dessas entradas verdadeira, certo? Eu não preciso ter as duas verdadeiras, basta que eu tenha uma, certo? Na primeira expressão, eu tenho já passa das 5 da tarde, das 5 horas, e todas as máquinas estão desligadas. E a segunda expressão, eu tenho é sexta-feira, a produção do dia foi atingida e todas as máquinas estão desligadas, certo? Pessoal, não está explícito, mas aqui essa vírgula, nessa forma com que a expressão é contabilizada, né, é como se eu tivesse um outro e aqui, certo? Se eu tivesse um ou, essa vírgula aqui seria tida como ou, tá bom? Então, pessoal, vamos identificar algumas coisas. Primeira coisa, fizemos a atribuição de variáveis booleanas dessa seguinte forma. A variável A vai ser já passa das 5 da tarde. A variável B vai ser todas as máquinas estão desligadas. A variável C significa é sexta-feira. E a variável D diz a produção do dia foi atingida, certo? Então nós temos que a variável A ela está exibida aqui, tá bom? Por sua vez, a variável B é essa. A variável B também está aqui, essa de baixo. A variável C é sexta-feira. E a variável D, a produção do dia foi atingida, certo? Então, pessoal, observando essas expressões, nós vamos ter o seguinte. A primeira expressão, ela representa A e B, certo? Então a gente tem que essa expressão ela pode ser representada como A e B. Enquanto que a segunda pode ser representada como C e D. Aliás, B e C e D, tá bom? Então, considerando essas expressões, a gente vai ter que o nosso problema ele vai ser solucionado quando eu tiver A e B, ou quando eu tiver B e C e D, tá bom? Então, pessoal, essa aqui ela é a nossa expressão lógica que soluciona esse problema, certo? Ou seja, isso aqui tudo vai ser produzir a minha saída S, que é o estado da sirene. Bom, pessoal. Então, com base nisso, a gente vai precisar fazer a implementação desse circuito no nosso simulador, tá certo? Então, eu preciso indicar essas 4 entradas, A, B, C e D, e uma saída S, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer esse processo. Então, abrindo o simulador, vou colocar
as minhas 4 saídas, tá certo? Então eu tenho a primeira saída A, eu posso colocar uma descrição para ela, né, que é já passa das 17 horas, né? Então se eu colocar o mouse em cima, eu vou ter essa descrição para minha entrada A, certo? A B vai ser todas as máquinas desligadas, tá certo? Então máquinas desligadas. A minha expressão C é sexta-feira. E a expressão D é produção do dia atendida. Bom, pessoal. Então notem uma coisa, notem que a gente vai precisar primeiro colocar 2 portas AND, uma para indicar o A e B e uma porta para indicar o B, o C e D. Essa segunda porta AND aqui precisa ter 3 entradas, que são as entradas B, C e D. Então como é que a gente pode fazer isso? Vou aqui em componente, vou colocar as portas AND. Antes disso, né, puxar os fios aqui para baixo, para que a gente consiga fazer a inserção. Certo? Agora a gente vai colocar as portas AND, viu, pessoal? Note que eu posso, para a primeira porta AND, eu só preciso do A e B. Então eu posso puxar aqui o A e puxar o B. Para a segunda, eu preciso dos 3, B, C e D. Então eu posso clicar aqui na porta AND, modificar as entradas para 3 em vez de 2 e utilizar esses pontos para poder inserir na porta AND. Tá bom, pessoal? Pronto. Por fim, né, tendo esse circuito, a gente vai precisar colocar a porta OR, certo? Que vai ligar esses 2 extremos, do A e B e do B, C e D. Então eu vou aqui em cima, componentes, porta OR, posiciono e faço a minha inserção aqui, tá bom? Agora eu tenho uma saída, certo? Eu vou aqui em cima, componentes de novo, LED, posiciona a saída, tá bom? Então esse, pessoal, é o nosso circuito que vai implementar essa expressão lógica, certo? Eu vou só colocar aqui um rótulo para saída para poder fazer a análise. Então eu tenho as entradas A, B, C e D, tais quais a gente representou, né, no nosso circuito. A gente tem o circuito implementado dessa forma, tá bom, pessoal? Então vamos fazer a simulação para poder visualizar o resultado. Primeira coisa, eu posso ter qualquer dessas condições. Então vou ter a primeira condição, A e B tem que estar satisfeita, ou as condições B, C e D satisfeitas também. Então se eu simular, se eu colocar o A e B igual a 1, eu vou ter saída 1, certo? E se eu colocar o B, o C e o D igual a 1, eu também vou ter a saída igual a 1. Então são as únicas condições que vão representar o meu estado lógico 1, tá certo? Certo? Ficam as condições, tá bom? Que a gente colocou, aquela descrição aqui como o pop-up, na hora que você coloca sobre o componente, tá bom, pessoal? Então, por fim, vamos fazer uma análise, certo? Então, se a gente fizer a análise do circuito, a gente vai obter uma expressão lógica desse circuito que é exatamente a mesma que a gente sintetizou nesse exemplo, que é o A e B, ou B e C e D. Então, essa expressão lógica S foi sintetizada no nosso circuito e permitiu que a gente fizesse a implementação lógica desse, tá bom, pessoal? Então, de fato, a gente conseguiu obter a mesma expressão lógica, considerando esse tipo de análise, tá bom? A análise do simulador também permitiu fazer a tabela verdade, então já tem a tabela verdade já formatada, então eu vou saber que eu tenho que ter A e B, então essa é a condição que o A e B é igual a 1, a saída vai ser 1, e as condições do B, C e D, que são essas aqui, essa e essa condição aqui de baixo, vão ser condições que vão produzir saídas igual a 1 também, tá bom, pessoal? Então, de fato, a gente tem essa representação completa do meu diagrama de saídas e entradas desse problema 1, tá bom, pessoal? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro esse primeiro problema, certo? Dessa representação do meu problema lógico 1. Agora vamos partir para iniciar, né, a representação do problema da expressão lógica do problema 2, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.